Você vai abrir a sua Bíblia no livro que nossa igreja, os irmãos estão lendo nesse tempo, aliás, encerramos a leitura dele, não é? Agora nós ingressamos em Jeremias, o profeta Jeremias. Mas nessa noite, como fruto da nossa leitura nessa semana, nós vamos meditar em Isaías capítulo 58. Os que encontraram, digam amém. Vou ler aqui então, na Almeida Revista, atualizada. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, verso 8, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra que vem a nós. Obrigado porque a tua palavra é uma manifestação, é uma expressão do teu amor para conosco, e também das tuas misericórdias e de tua graça. Não fosse assim,
nós andaríamos cegos e perdidos e seguiríamos o nosso próprio caminho. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos concedeu e nos concede a tua palavra. Te pedimos que nesta noite, tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor seja removido. E que o teu nome santo, nas nossas vidas, na vida da tua igreja, seja grandemente glorificado. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando em Isaías capítulo 58, nós vamos pensar aqui a partir do tema, a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé é algo vital para nós. Nós precisamos ter certeza de que estamos vivendo a verdadeira fé. Então, eu pergunto a vocês, quando as pessoas olham para nós, para vocês e para mim também, o que é que elas estão vendo? Sendo bem francos. O que significa ser um crente em Cristo Jesus? O que significa viver a fé cristã, a fé evangélica, no cotidiano, no dia a dia? Como é que pode ser caracterizada a verdadeira fé? Essas são perguntas que eu creio que o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, nos responde. Porque ele vai nos dizer aqui, ele vai nos contar acerca de um contexto em que o povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá, vivia uma grande crise espiritual. Por que é que eu digo que eles viviam uma crise espiritual? Porque eles viviam a religiosidade judaica e pensavam que por obedecer a todos aqueles ritos, a toda aquela liturgia, que aquilo já era suficiente. E eu gostaria de dizer aqui introdutoriamente, que a verdadeira fé, ela deve ser algo visível, sim. Ela deve ser algo perceptível, sim. Por todas aquelas pessoas que convivem conosco. Quem convive com você deve perceber que de fato você é um crente em Cristo Jesus, que de fato você é um cristão. Eu também entendo que esse texto, ele nos diz que a verdadeira fé, ainda que seja custosa, ainda que nos seja cara, muitas vezes ao longo da nossa vida, ela é e será sempre uma fonte de prazer para os crentes em Cristo Jesus. E ela produz, segundo o profeta Isaías, resultados maravilhosos na vida ou nas vidas daqueles que andam com Deus. Amém? Portanto, irmãos, vamos pensar aqui no primeiro ponto, com a sua Bíblia em aberto, durante essa ministração, e olhando especialmente para os primeiros 5 versos desse texto tão profundo do profeta Isaías. E aqui nesses versos nós vemos e aprendemos que muitas vezes a religiosidade que as pessoas vivem, uma religiosidade superficial, ela é incompatível com a verdadeira fé. Esse é o primeiro ponto que o profeta Isaías vai denunciar. Religiosidade sem autenticidade é uma transgressão aos olhos de Deus. Isaías, como porta-voz do Senhor Deus, ele deveria denunciar a vida de pecado que as pessoas viviam, e também aquele viver aparentemente piedoso, religioso, que aquela nação vivia. Veja no verso 2, nós lemos que ele diz que ainda me procuram dia a dia, quer dizer, eles estavam cumprindo com tudo aquilo que se esperava de um bom judeu, de uma pessoa que temia a Deus. Tem prazer em meus caminhos, tem prazer em se chegar a Deus. Estavam fazendo tudo aparentemente certo. E além de tudo isso, a vida religiosa de Israel tinha também uma aparência de justiça. E uma das evidências da religiosidade do povo de Deus, tanto no antigo Israel, quanto na igreja cristã, sempre foi
e continua sendo a prática do jejum. Embora o jejum seja uma prática própria dos servos de Deus, daqueles que amam a Deus, eu espero que todos vocês pratiquem o jejum sempre que se fizer necessário. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, Ele jejuou, Ele praticou o jejum. Ele vai ser algo, vai ser uma prática vazia, inócua, se não houver uma atitude condizente, coerente no coração. Qualquer ação piedosa que você, eu, nós fizermos, praticarmos, sem santidade pessoal, sem um comprometimento de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças e entendimento, vai se tornar diante de Deus uma abominação. E quando Deus abomina algo dessa natureza, uma de suas reações mais brandas, a gente pode dizer, está em ignorar o povo com as suas orações e com as suas súplicas. Isso aconteceu com o povo de Judá, e por isso o povo de Judá perguntava, veja aí no versículo 3, por que jejuamos nós? Olha aí na sua Bíblia. E tu não atentas para isso? Afligimos nossa alma, e tu não levas em conta. Irmãos, o que estava por trás da religiosidade hipócrita daquelas pessoas era uma tremenda, era uma baita de carnalidade. Era isso que estava por trás de todos aquela obediência litúrgica do povo judeu. Veja o versículo 3. Eles se preocupavam, estavam se preocupando apenas com seus próprios interesses. Embora o jejum fosse um ato de auto-humilhação, e isso deve acontecer ainda nesses nossos dias, no coração deles, o profeta Isaías estava denunciando, eles eram pessoas orgulhosas, eles eram pessoas soberbas, eles eram um tipo de pessoas, irmãos, que estavam muito prontos para as contendas. Eles não estavam prontos para promover a comunhão. Você já conviveu com pessoas assim? Você está convivendo com uma pessoa, você está vivendo com uma pessoa em comunidade, e a pessoa não trabalha, não labora para ver comunhão, para ver unidade, ela labora para que haja dissensão, para que haja atrito, para que os conflitos se multipliquem. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. Veja o que nos diz o versículo 4, jejuais, para quê? Para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. E o versículo 5, ele deixa muito claro, que essa ambiguidade na qual eles viviam, não tinha nada a ver com a necessária humildade que o povo de Deus deveria cultivar, inclusive quando estivesse jejuando, quando estivesse buscando a face de Deus. Agora, irmãos, um segundo ponto que o Isaías vai nos dizer aqui, é que faz-se necessário que hajam manifestações externas da verdadeira fé. A fé verdadeira, ela deve ser algo visível, como eu disse no início, deve ser algo perceptível. E são vários os aspectos que deveriam ser incorporados na vida do povo de Deus. O jejum, aparentemente espiritual de um dia, diz o profeta Isaías, deveria ser trocado pela realidade espiritual de uma vida inteira, com Deus, expressando assim uma fé verdadeira. Nós não podemos pensar que nós vamos ser piedosos apenas 1, 2, 3 dias, 10 dias jejuando, e depois o resto da nossa vida segue alheio. Não, a vida no altar de Deus precisa ser cultivada todos os dias, e não apenas no dia em que nós proclamarmos um jejum, nossa igreja. Eu convidei os irmãos para que estivéssemos jejuando segunda-feira passada, e muitos irmãos assim o fizeram,
Mas aquilo é apenas uma parte, um elemento da nossa vida cristã, da nossa vida no altar. Mas o que significaria viver uma vida inteira na presença de Deus, não é? Segundo o profeta Isaías, a expressão de uma vida cristã, de uma fé verdadeira, implicaria em prover comida aos famintos, assistir os desvestidos, os que estão sem roupa, e assistir também os famintos. E como povo de Deus, eles não deveriam fechar os olhos para essa realidade. Isso está no versículo 7. Eles deveriam contribuir. E assim eu penso que isso se aplica a nós deveríamos e devemos contribuir para que pessoas que estão realmente em necessidade tenham o que comer, tenham o que vestir, e tenham também um teto para viver. Nós lemos no versículo 6, confira aí na sua Bíblia, que é nosso dever, não apenas soltar as ligaduras da impiedade, quanto também desfazer as ataduras da servidão. Irmãos, eventualmente na nossa vida nós temos poder sobre as pessoas, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida nós temos poder, eu tenho dito isso aqui frequentemente, nós temos autoridade, e as pessoas às vezes são presas a nós de várias formas e por várias razões. E é nosso dever, diz a palavra de Deus no versículo 9, não apenas deixá-las ir, mas quebrar o jugo. Eu penso, irmãos, quando li esse texto, que isso se aplica também à prática do perdão, relacionado às ofensas que nós muitas vezes sofremos ao longo de nossas vidas. Nós precisamos soltar as ligaduras da impiedade, nós precisamos desfazer as ataduras da servidão, perdoando aqueles que nos ofenderam, e não carregando e não mantendo essas pessoas presas a nós. Isso precisa ser cortado. Você precisa deixar essas pessoas irem, abençoando-as em nome de Jesus, e pedindo a Deus que elas sejam abençoadas também, porque esta, sem dúvida nenhuma, é a vontade de Deus. Eu também penso que isso eventualmente pode se aplicar, e eu conheço alguns irmãos aqui, que já compartilharam comigo, que vivenciam essa situação, aquelas dívidas impagáveis. Sabe aquelas pessoas que pedem dinheiro emprestado e não pagam? E não se lembram mais que pediram dinheiro emprestado? Eventualmente, Deus nos chama a perdoar essas dívidas, para a glória de Deus. Isso não justifica a desonestidade da pessoa, mas isso é uma atitude que eventualmente nós, como povo de Deus, podemos praticar para a glória de Deus, amém? Isso é um chamamento que Deus faz ao seu povo. Muitas vezes as pessoas nos devem, mas nós podemos sim perdoá-las. O povo de Judá havia se distanciado da fé verdadeira. Então, embora a liturgia que eles seguiam, incluindo a prática do jejum, fosse boa em si mesmo, eles haviam se tornado, do ponto de vista espiritual, uma aberração. Muitas vezes eu noto que é isso que acontece no nosso meio evangélico. Pessoas que se dizem evangélicas, mas quando você coloca no microscópio, quando você vai olhar o cotidiano da pessoa, essa pessoa é uma aberração, ela é uma contradição em carne e osso. No jejum que eles praticavam, em vez de se humilharem, eles passavam a humilhar as outras pessoas. Você está vendo a contradição? Em vez deles literalmente humilharem a si mesmos diante de Deus, eles trabalhavam, inclusive nos dias de jejum, para humilhar outras pessoas. Eles passaram a orgulhosamente apontar o dedo para as pessoas. E a gente percebe que eles faziam o que muita gente faz hoje, transferir as suas culpas, as suas falhas, os seus erros para outras pessoas, especialmente pessoas menos favorecidas, pessoas que não têm argumento para se defender, pessoas que não têm equilíbrio emocional.
aqueles que são manipuladores trabalham para tentar transferir as suas culpas para elas. Era isso que eles estavam fazendo. E eles levantavam o dedo em riste e apontavam o dedo para as pessoas. Imagine eles fazendo isso no dia do jejum. Eles que deveriam humilhar a si próprios diante de Deus. Mas o que eles não sabiam é que o Deus de toda glória e de toda graça estava prestando atenção em todos esses movimentos, e Deus estava vendo cada dedo em riste levantado. E nós percebemos, irmãos, que Deus que viu esses dedos em riste, não se agradou deles de forma nenhuma. Portanto, se eles quisessem ser ouvidos por Deus, eles deveriam se humilhar. E eles deveriam também se tornar pessoas mais solidárias com as pessoas ao seu redor. E perceberem, ou passarem a perceber, não apenas as suas próprias aflições, mas perceber também as aflições das pessoas. É fácil você sentir a sua própria dor, você chorar por ela, se derramar diante de Deus, mas que tal sentir a dor alheia? Sentir a aflição alheia, colocar-se no lugar da outra pessoa. Era isso que eles deveriam fazer. Irmãos, em suma, a verdadeira fé, ela não é só aparente, ela é prática. E ela não pode ser divorciada da realidade social na qual Deus nos plantou e nos fez nascer. Ninguém aqui, independente do extrato social do qual você faz parte, está divorciado da realidade social onde Deus te fez nascer. Nós temos um compromisso com esse lugar onde a nossa igreja foi plantada, nós temos um compromisso com a cidade de Goiânia, e nós temos um compromisso com o nosso estado, o estado de Goiás, e com o Brasil. E por último, com o mundo. Nós temos um compromisso. Nós devemos aprender o que é um mote de nossa igreja: servir a Deus e servir ao mundo, ainda que nós sejamos rejeitados pelo mundo, porque pode muito bem ser que nós estejamos servindo o mundo, e esse mesmo mundo, esse mesmo sistema, vá se voltar contra nós. Mas isso não deve nos desanimar. Nós mesmos estávamos planejando um trabalho social em uma escola municipal de Goiânia, e esse pedido foi rejeitado por causa da nossa fé. Bem, nós iríamos naquela escola apenas para fazer um trabalho social, mas nós não podemos ir a nenhum lugar desse mundo e negar a nossa identidade cristã. Onde nós formos, nós iremos como crentes em Cristo Jesus e proclamaremos o Evangelho. Mas isso nos foi negado aqui em Goiânia. Isso significa que nós vamos desanimar de tudo aquilo que Deus nos comissionou a fazer? Não, nós vamos continuar lutando e continuar nos esforçando. Porém, nós sabemos que esse tipo de reação pode acontecer. Irmãos, um terceiro ponto que no livro de Isaías, capítulo 58, nós podemos ver a respeito da verdadeira fé, é que ela consiste em deleitar-nos no Senhor. Ou melhor dizendo, consiste em deleitar-se no Senhor. Veja aí no versículo 13 e 14. Quando nós pensamos na fé verdadeira, nós devemos entender que ela é o tipo de coisa que faz com que as pessoas se preocupem com a glória de Deus. Quem é um cristão verdadeiro, um crente em Cristo Jesus, está contínuo e constantemente preocupado com a glória de Deus. Agora, isso não é um peso para nós, isso não é um fardo para nós, isso para nós é um deleite. Estar preocupado com a glória de Deus é um deleite, é um prazer, é uma grande alegria. Os crentes em Cristo Jesus são pessoas que não se deleitam tanto em si mesmos, ou nas coisas estupendas que o mundo pode nos oferecer em algum momento das nossas vidas. Aliás, o que os crentes que têm a verdadeira fé fazem é considerar tudo mais, como disse o apóstolo Paulo, esterco, em comparação com a glória de Deus.
e eles se alegram por estarem na presença de Deus, eles se alegram com a glória de Deus, e eles querem que essa glória cresça mais e mais e mais e mais. Um dia, diz a Bíblia, você e eu veremos a face de Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que naquele momento nós seremos completamente transformados. Nós vamos ser transformados e seremos semelhantes a Jesus. Enquanto isso, nós nos alegramos com a glória dele. Os crentes em Cristo Jesus que têm a verdadeira fé, vivem para agradar a Deus. E eles estão interessados nos interesses dele. Estão preocupados com os interesses que são dele, e isso aqui é exemplificado, tanto pela guarda do sábado, que está explícito no versículo 13, quanto pelo cuidado com os vulneráveis. Nós nos preocupamos tanto com a glória de Deus, que aquilo que é importante para ele, seja na vertical ou na horizontal, nós perseguimos, nós buscamos, nós desejamos, nós tratamos como se fosse uma joia preciosa. Irmãos, os judeus, para quem não sabe, eles tinham o costume de guardar o sábado para honrar o Criador dos céus e da terra, que descansou no sétimo dia. E os cristãos vêm celebrando o domingo para honrar o Redentor, que ressurgiu dentre os mortos. E é por isso que nós nos reunimos todos os domingos, porque nós celebramos a vitória do Redentor que veio a este mundo. E deleitar-se no Senhor, como nós estamos meditando, deleitar-se na sua vontade, significa honrar a Deus em todos os caminhos dele, não nos nossos caminhos. Significa que nós privilegiamos trilhar o caminho que ele estabeleceu, não o que nós mesmos elegemos. Honrar a Deus significa buscar fazer a vontade de Deus, muito mais do que buscar fazer a nossa vontade. E as pessoas que têm experiência de se deleitarem no Senhor, buscando conhecer e andar pelos caminhos dele, buscando fazer a vontade dele e não a nossa vontade, diz o versículo 14, que essas pessoas que se deleitam nele dessa forma, o Senhor Deus, veja aí na sua Bíblia, haverá de fazê-los cavalgar sobre os altos da terra. O Senhor Deus haverá de sustentá-los. E como diz o Salmo 37, o Senhor Deus haverá de atender aos desejos dos seus corações. É interessante, não é, irmãos? Nós nos deleitamos em Deus, em fazer a vontade dEle, em andar nos caminhos dEle, e isso muitas vezes pode implicar em algumas renúncias, mas na medida em que a gente vai fazendo isso, Deus vai trabalhando para o nosso deleite, para que num determinado momento, nós possamos deleitar. Então aqui a gente tem o último ponto, que o profeta Isaías nos deixou cheio do Espírito Santo, que são os resultados da fé verdadeira, porque existem resultantes dessa fé. Veja o versículo 8 e o 9, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Veja os versos 11 e 12 também. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Irmãos, eu quero repetir. Deus queria que o seu povo se quebrantasse e se humilhasse diante dele. Deus queria que o seu povo
abastado, com tantas bênçãos, com tantos recursos, estendessem as suas mãos às pessoas em necessidade. Então, eles descobririam que quando estivessem vivendo essa verdadeira fé, eles também estariam vivendo e mergulhados numa fé triunfante. A fé verdadeira é também uma fé triunfante. Isso deve encorajar a cada um de nós que está aqui, nos animar. Eles seriam iluminados, fartos, mesmo alimentando os famintos. O celeiro deles não iria ter falta de absolutamente nada. Eles seriam curados das suas feridas na alma, porque os seus ossos, o Senhor prometeu, seriam fortificados. Quando eu leio ossos fortificados, eu estou entendendo o seguinte, que interiormente Deus iria dar saúde. Eu disse no domingo passado e quero repetir, como nós precisamos ser um povo saudável. Para assistir as pessoas que estão adoecidas, inclusive emocionalmente. Nós não podemos ser um povo doente, nós precisamos ser um povo sarado. Surge um problema, vamos procurar a solução, vamos pedir a Deus a cura, para que sejamos pessoas melhores. Além disso, eles seriam guiados pela justiça. A justiça iria adiante deles. E eles também seriam protegidos pela glória de Deus. Quer dizer, a glória de Deus estaria na retaguarda deles, protegendo. Quem quer que quisesse levantar contra o povo de Deus, ou que quisesse levantar contra você, como servo e como serva de Deus, vai deparar com nada mais, nada menos, do que com a glória de Deus. Isso é algo maravilhoso. E além disso, irmãos, as orações deles seriam respondidas. Eles não estavam reclamando, que eles estavam jejuando e Deus não estava atentando para eles. Deus está mostrando qual é o caminho das orações serem respondidas. E o texto nos diz, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e o Senhor vai te dizer, eis-me aqui. E finalmente, nós lemos que essa bênção que Deus queria conceder a eles e quer conceder a nós também aqui nessa noite, não seria apenas para eles, seria também para os seus filhos, que no futuro, diz o texto, diz a palavra de Deus, eles se tornariam pessoas que atuariam pela graça de Deus, para transformar o mundo em caos, em lugar habitável. Eu espero que os meus filhos, que os seus filhos, que os nossos filhos sejam esse tipo de gente no mundo que vai de mal a pior. Que Deus os use poderosamente. Eu espero que Deus te use, mas que a nossa semente nesse mundo seja uma grande bênção para as futuras gerações. Amém. Queridos irmãos e amigos, o Senhor Deus estava chamando o seu povo de uma religiosidade morta para se tornarem pessoas chaves nesse mundo. Esse era o chamado que estava sendo feito a eles, é o chamado que é feito a nós também. Deus os estava chamando para serem reparadores de brechas, lá nos muros de Jerusalém, vamos imaginar em primeiro lugar, para serem restauradores das estradas, porque muitas estradas tinham sido entulhadas, o mato tinha crescido. Eles seriam aquele tipo de pessoas. Eu conheço pessoas que onde elas entram, a ordem chega com elas. Acho que minha mulher é uma delas, né? Onde ela chega, a ordem é colocada ali e as coisas vão caindo no lugar. Eu estou dizendo a Rosane, mas eu conheço muitos irmãos que estão aqui, né, que têm essa mesma postura. E eu, quando eu vejo, quando eu trabalho com eles aqui na obra de Deus, eu fico vibrando de alegria, porque eles estão dando o melhor para Deus. Eles estão dando o melhor para Deus, mas eu entendo também que o plano de Deus, para aqueles que vivem a verdadeira fé, é que eles sejam pessoas que edificam outras pessoas, e pessoas que aplanam os caminhos para Deus, que abrem os caminhos para que as pessoas se aproximem de Deus. Tem gente que serve a Deus, que é um farol, que brilha neste mundo entenebrecido, e é da vontade de Deus que todos nós
sejamos essas pessoas. Amém? Eu gostaria de concluir esta mensagem, depois nós vamos orar, fazendo 3 aplicações para nós aqui, bem simples. Em primeiro lugar, hoje é dia de nós rompermos com a religiosidade e passarmos a viver a verdadeira fé. A verdadeira fé em Cristo Jesus. Agora, isso é uma questão de vida. Nós prestamos culto a Deus e não abrimos mão disso, todo domingo pela manhã e à noite, nós estamos aqui para adorar e para louvar a Deus. Porém, a nossa fé, a fé verdadeira, inclui e envolve todos os dias de nossas vidas e todas as nossas atividades, em qualquer lugar e em qualquer campo. Isso envolve, claro, ações práticas. Ações práticas, irmãos, que eu penso que devem começar com os domésticos da fé. Nós fazemos trabalho social, como o pastor Luiz Antônio anunciou, Wanderson e Beatriz são líderes desse ministério tão bonito e tão importante, aqui na vida de nossa igreja, e nós vamos continuar fazendo. Porém, as nossas primeiras ações precisam ser direcionadas aos domésticos da fé. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, vejam como eles se amam, como eles gostam uns dos outros ali naquela igreja, como eles tratam uns aos outros. Em segundo lugar, irmãos, a verdadeira fé, ela deve nos levar ao deleite no Senhor. Ela deve nos levar ao deleite na vontade dEle. E a romper com os outros deleites que nos afastam de Deus, porque tem coisas nessa vida que podem ser muito aprazíveis para você e para mim, mas de alguma forma essas coisas vão te afastando de Deus. Deleite-se no Senhor. E tudo aquilo que se configura em prazer, em alegria fugaz, passageira, e que te afasta de Deus, rompa com isso. Pegue uma tesoura, espiritualmente falando, e diga, eu vou cortar isso da minha vida hoje em nome de Jesus. Amém? Tudo que está entre você e Deus, corte, rompa, e você vai ser bem-aventurado. E você vai estar se deleitando no Senhor. E saiba de uma coisa, os desejos do seu coração vão se tornar o trabalho de Deus em seu favor, para cuidar de você e cuidar das suas necessidades. E por fim, irmãos, a verdadeira fé vai tornar você e eu, nós, pessoas que somam, pessoas que ajudam. Não tem jeito, quem é crente em Cristo Jesus verdadeiramente, ele é uma pessoa que está sempre somando. Nós nos tornamos pessoas que conviver conosco se torna uma coisa doce, uma coisa agradável, uma coisa gostosa. E o mais importante de tudo, irmãos, é a alegria de nos momentos mais adversos da nossa vida, nós podemos gritarmos para Deus e dizer, Senhor, me socorre, me ajuda, e você poder ouvir a voz de Deus dizendo, eis-me aqui, eu estou aqui meu filho, eu estou aqui minha filha, você não está sozinho, eu estou cuidando de você. Não tem bênção maior do que essa. Nada vai superar a bênção da presença de Deus, a bênção da intervenção de Deus na sua vida e a seu favor. Vamos nos colocar em pé nesse momento, para podermos colocar a nossa vida diante de Deus. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. Honestamente, francamente, diga para Ele, Senhor, a minha fé está nesse patamar. Se você percebeu, sob as luzes da palavra de Deus, que a sua fé não tem sido a fé verdadeira, que o profeta Isaías chamou a atenção do povo de Judá, hoje é dia de pedir a Deus uma mudança. Hoje é dia de desejar essa mudança.
e dizer para Deus, com todas as letras: Senhor, eu quero viver a verdadeira fé. Eu quero andar na tua presença. Eu quero que não haja nenhuma área na minha vida que demonstre a minha fé em ti, a minha confiança no Senhor. Nesse momento, peça a Deus que te dê a graça de romper com toda religiosidade que contradiz a nossa fé em Cristo Jesus. Fale com Deus. Abra o seu coração, reaja a esta palavra e faça um concerto com Ele, porque Deus quer te abençoar. Ele quer que as suas orações sejam ouvidas, sejam atendidas. Ele quer que você seja guiado pela justiça, e que você não se preocupe com o que vem atrás, porque a glória dele vai estar ali, se manifestando e consumindo os inimigos. E mais importante que tudo, é você saber que ele vai estar presente em todos os momentos, em todos os instantes. E se um dia o seu coração desfalecer numa luta, numa enfermidade, num acidente, e você gritar por socorro, você pode ter certeza que Ele o acudirá, Ele a ajudará. Isso é a verdadeira fé. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. E ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Se você nesse momento gostaria de dar um passo de fé, eu vou orar e já já nós vamos encerrar esse culto. Mas você gostaria de viver a verdadeira fé em Cristo Jesus, com seus olhos fechados, levante a sua mão direita, e eu vou estar orando por nós e por você, que dando um passo em direção ao Senhor Jesus Cristo, disse: Senhor, eu não quero viver nada diferente do que viver na tua presença, do que ser um servo do Senhor, do que cultivar a verdadeira fé, que me leva à ação, que me leva a confiar no Senhor, que me leva a deleitar no Senhor. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra que veio a nós nesta noite. Agora, meu Deus, Teus filhos estão com as mãos levantadas, e eu te peço que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor os esteja agora mesmo envolvendo com o Teu poder infinito, e capacitando-os por Tua graça, a viverem a verdadeira fé, e por onde quer que eles andem,
E onde quer que eles estejam, que eles sejam conhecidos como teus filhos amados. Em nome de Jesus, que não seja difícil para as pessoas, ao conviverem com eles, ao olharem para eles, perceberem que eles são teus, que eles te amam, e que eles também amam as vidas, que eles também amam as almas humanas. Ah, Senhor dos exércitos, segure nas mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai Santo, que os milagres do Senhor se multipliquem nas suas vidas, no nome de Jesus, e que eles possam andar diante de Ti, e deleitarem-se no Senhor, e desfrutarem da Tua santa presença, no nome de Jesus, e regozijarem-se diante de Ti, ao perceberem que, em todo o tempo, quando se ocupavam da Tua vontade, dos Teus caminhos, o Senhor estava cuidando deles. Ah, Pai Celestial, concede esta graça ao Teu povo, aos Teus filhos que com mãos levantadas estão nesse momento dando este passo de fé. Confirma a Tua obra na vida de cada um deles. É a minha oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas e continue a ministrar aos nossos corações. Continue a falar conosco e a conceder-nos uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,